Então nós vamos, meus irmãos, fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Vou ler, como eu disse para vocês, eu vou ler todo o capítulo, mas eu quero começar por estes versículos aqui, tá? Diz assim a palavra. Deuteronômio 8, 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E para que não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Vamos orar, né? Ó Senhor amado, hoje nós estamos aqui para juntos estudarmos sua palavra, Senhor. Ó Senhor, fale conosco, nós vamos ler mais um capítulo da Escritura, esse capítulo precioso, que o Espírito Santo nos ensine, nos oriente, Senhor, nos ilumine, para nós tirarmos daqui a compreensão do que o Senhor está falando e aplica na nossa alma, Senhor, este trecho de hoje, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Aplica aquilo que o Senhor sabe que é necessário para nós hoje, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E abençoe essa série de estudos, Senhor, das quartas-feiras. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu fiz questão de ler com vocês este trecho, né, da palavra do Senhor, para nós iniciarmos. Mas nós vamos ler, como temos feito aqui, todo o capítulo. Mas eu comecei com esse trecho porque nos últimos capítulos nós vimos que o Senhor, lá no capítulo 5, ele faz a repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 6, ele nos chama para nós adorarmos ao Senhor somente, amá-lo, porque só Ele é Deus. No capítulo 7, nós vimos a questão do perigo da contaminação dos pagãos. Os pagãos ofereciam para o povo de Deus, né? E que o povo de Deus deveria realmente não se misturar com eles, não adorar os deuses deles. E aqui no capítulo 8 nós temos todo esse trecho, nós também já disse para vocês que é referência à lei de Deus. E aqui no capítulo 8 nós temos este mandamento, ou estas exortações, para que o povo de Deus tenha cuidado com as bênçãos materiais. Porque aqui nós vamos observar, Deus está colocando através de Moisés uma outra tentação. Tinha a tentação dos deuses dos pagãos, né? Nós vimos no capítulo anterior. Agora nós temos aqui outra tentação, que é a tentação dos bens materiais. Porque vai ter uma diferença a partir do momento que o povo de Israel entrar na terra, vai ter uma grande diferença. Qual é a diferença? É que eles não mais vão estar no deserto, dependendo do maná, dependendo de Deus abrir a água ali, uma rocha, fazer a água sair, como tinha acontecido durante a caminhada deles no deserto. Mas agora eles vão ter casas, poços, plantações, a terra é boa, eles vão ter fruto, vão ter pão, vão ter riquezas, vão ter prata, vão ter ouro, vão ter, enfim, muitos benefícios materiais. Então, o risco agora, o risco no deserto era um, o deserto é deserto, né? O risco na prosperidade era outro. Quando nós estamos passando dificuldades, lutas na vida, é um tipo de risco.
Mas outro tipo de risco é quando quando está tudo bem conosco, quando nós começamos a prosperar, ou ganhar dinheiro, essas coisas assim. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o risco é exatamente esse, esquecer de Deus. Porque as pessoas, então, têm, como ele mesmo coloca aqui, quando, havendo tu comido, estardes fartos, ter boas casas, habitando nelas, os gados e os rebanhos aumentando, ter ouro, ter prata, o que acontece? O que pode acontecer? Versículo 11, esquecer de Deus. E o versículo 14, se eleva o teu coração e esqueça do Senhor teu Deus. Começa a te orgulhar e começas a dizer assim, eu tenho tudo porque eu consegui, eu alcancei essas coisas, meu braço com a minha força. Então o ser humano, devido ao pecado, devido à incredulidade, tem a tendência de, quando ele está conseguindo coisas, ele começar a se orgulhar de si mesmo e dizer assim, eu consegui essas coisas. E esquecer que foi Deus que concedeu para ele, que Deus que deu a ele, né? E isso que aconteceu aqui com Israel, essa tentação. Então o Senhor está dizendo, tome cuidado, não façam, né? Não se esqueçam, não esqueçam de Deus. Mas a maneira como Deus faz esse alerta é também dando um remédio para esse problema. Ou vamos dizer assim, uma espécie de vacina. Talvez nem seja correto dizer remédio, mas a vacina para esse problema. Qual é? Que a vacina previne, né? Então, é a questão de eles lembrarem do que aconteceu com eles exatamente quando eles estavam no deserto. Então, Deus vai ensinar aqui que para que eles não venham a esquecer de Deus e se orgulhar quando eles estiverem na prosperidade, eles lembrarem de o que Deus operou na vida deles quando eles não tinham aquela prosperidade. Quando eles estavam lá no Egito, escravizados, oprimidos pelo faraó e pelo povo do Egito, e quando também eles estavam no deserto, passando aquelas dificuldades. Então, como Deus operou e o que Deus fez na vida deles, que é o que, meus irmãos? Salvação. Deus os salvou, os tirou lá do Egito, e Deus os preservou, cuidou deles, fazendo com que descesse o maná, com que viesse então as bênçãos sobre eles, apesar de eles estarem no deserto, mostrando que o Senhor é Deus, dando a eles a sua bênção, a sua palavra e a sua verdade. E no final das contas, mostrando a eles que não só de pão vive o homem, mas do que sai da boca de Deus. Porque essa palavra vai aparecer aqui neste capítulo de Deuteronômio, e é uma palavra que Jesus vai ensinar, vai se referir lá no Novo Testamento. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor está ensinando aqui. E é claro, né, vocês sabem que isso se aplica a nós em toda situação, porque nós temos a tendência, né, de esquecermos de Deus e de nos orgulharmos dos nossos feitos e de dizermos assim, sou eu que fiz isso, fui eu que consegui aquilo, isso, aquilo, outro. E, de novo, a vacina é nós olharmos para o passado, é nós lembrarmos as obras de Deus, é nós meditarmos nas grandes e gloriosas obras do Senhor, para nós não cairmos, especialmente na salvação, especialmente na pessoa bendita de Jesus, especialmente no amor e na graça que Ele tem operado sobre as nossas vidas. Então vamos ler aqui este capítulo, são 20 versículos apenas, né? Nós já lemos, Maurício, por favor, nós já lemos outros capítulos maiores, e nós temos hoje aqui este capítulo que nem é assim tão grande, né? Mas que ele vai nos ajudar exatamente, irmãos, a compreendermos. A leitura desse capítulo que não é tão grande, vai nos ajudar a nós tratarmos exatamente dessa questão, né? Então vamos lá. Capítulo 8 de Deuteronômio, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina aqui hoje à noite. Já dei uma visão geral e agora eu vou ler com vocês o capítulo. Vamos lá. Todos os mandamentos, vou ler desde o primeiro versículo, tá? Bora lá. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então aqui ele já começa dizendo, né? É uma exortação semelhante a que o Senhor tem feito
nos capítulos anteriores, de eles obedecerem os mandamentos. Nós temos visto que Deus aqui está falando da sua lei, já repetiu os 10 mandamentos e assim por diante. Então, obedeçam para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem, entrem na terra, possuam a terra. Porque a aliança do Antigo Testamento era muito a questão da terra. Então, essa ênfase aqui, já no primeiro versículo. E aí vem aquela vacina que eu falei para vocês. Deus já começa a mostrar que o povo de Deus deveria olhar para trás, deveria lembrar da história, para que quando eles estivessem na terra, eles não se esquecessem de Deus, né? Então, lembrasse do deserto para não se esquecer de Deus quando eles estivessem na terra prometida. Vamos guardar isso aqui, tá? Vamos ler aí, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Primeira coisa, então, te lembra do caminho, do deserto. 40 anos eles passaram. Lembra, desde a apostasia dos espias, 40 anos se passaram, toda aquela geração antiga morreu, e aquela nova geração, que eram crianças, ou pessoas bem novinhas ainda, se tornaram adultas, e ele diz aqui, lembra esses 40 anos que o Senhor esteve contigo, te provou. O deserto é uma prova, né? O deserto é uma prova. No deserto, quando faltam as coisas, aí Deus vai provar a fé do povo, vai ver. Deus sabe de tudo, claro que não é porque Deus precisa saber, mas é para mostrar o coração e a realidade e para também trazer benefícios através do deserto, porque os sofrimentos, eles não são para o nosso mal, eles são benefícios também. Deus usa os sofrimentos para o nosso benefício espiritual. Mas ele diz aqui, humilhar e provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não, se amas o Senhor ou não, porque no deserto vai ser essa prova, né? Se me está faltando as coisas, se eu não estou mais lá, como o povo vai lembrar, com as comidas do Egito, mas agora estou aqui no deserto, dependendo totalmente de Deus, porque no deserto não tem pão, não tem água, e aí vai provar a fé do povo, se o povo realmente ama a Deus ou ama as coisas que tinham lá atrás no Egito, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o grande versículo, né? Não só de pão viverá o homem, Jesus citou no Novo Testamento, mas tudo que sai da boca de Deus. Então Deus levou o povo para o deserto, fez eles ficarem numa situação de fome e necessidade para humilhá-los. Quer dizer o seguinte, porque quando nós estamos fora do deserto e temos abundância, nós podemos pensar assim, eu me alimento, porque eu trabalho, porque eu faço isso e aquilo, eu me alimento, eu que ganho meu pão. Mas quando está no deserto lá, e precisa cair o maná do céu, e precisa abrir a rocha para sair a água, para matar a sede e a fome precisa de um milagre, aí o povo estava sendo humilhado, quer dizer, estava tirando o orgulho do coração deles. Deus estava mostrando para eles que o pão e a água vinham de Deus, que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. No sentido o quê? No sentido que é Deus que, pela sua ordem, faz descer o maná, e pela sua ordem faz a água sair da rocha. Jesus vai nos mostrar, vai usar esse texto no Novo Testamento. O Novo Testamento vai nos indicar, na verdade, que o significado de tudo isso é que mais que o pão, mais que a água, mais que as bênçãos materiais, nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Então, o deserto faz o povo aprender que ele não vive só de pão, mas ele precisa da palavra de Deus, ele precisa de Deus. Porque Deus que é a vida, não é o pão. O pão é só um instrumento. Mas Deus é que é a verdadeira vida. Mas vamos continuar. Aí Moisés lembra de mais uma bênção que Deus deu. Tudo aqui é milagre, né? Maná,
E agora ele fala da roupa. Olha só, no versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Ele disse assim, olha, nem as roupas envelheceram, nem o pé ficou inchado na caminhada. Deus te abençoou, Deus te deu tudo o que é necessário, mesmo no deserto. Versículo 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Aí ele diz assim, eu vou ler mais o 10 aqui, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então Deus está dizendo aqui, eu falei para vocês que a vacina contra o orgulho na prosperidade seria lembrar do passado, mas agora aqui Deus também dá mais uma segunda vacina, como se fosse 2 vacinas, né? Ou 2 doses de uma vacina, vamos dizer assim. Qual é a próxima vacina? É lembrar da terra. Então, o povo deveria se preparar contra o orgulho da prosperidade, porque quando está próspero começa a se orgulhar, pensando que no deserto foi Deus que alimentou, olhando para o passado, e se preparando para a posse da terra, porque quem vai dar a terra, quem é que vai dar a terra? O Senhor, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Deus é tão bom contigo, Deus é tão cuidadoso, que Ele vai te colocar na melhor terra. Uma terra boa, uma terra que tem ribeiros de águas. Quer dizer que lá no deserto não tinha água, mas essa terra vai ser cheia de água, né? Uma terra de mananciais, que saem dos vales das montanhas, muita água. Uma terra, lá no deserto era só um maná caindo, mas uma terra que vai ter trigo, cevada, vai ter pão em abundância. Uma terra de azeite e mel, onde comerás o pão sem escassez, não vai faltar pão, vai ter muito pão. Uma terra que não faltará nada nela. Terra cujas pedras são de ferro, terra que tem lá o ferro e o cobre para fazer os instrumentos. O povo não vai ter necessidade de nada, diz o Senhor. Essa terra é boa. Então, Moisés está dizendo assim, preparem-se para a tentação da prosperidade. Que a prosperidade tende a nos fazer esquecer de Deus. Como? Lembre do passado, lembre do deserto, mas lembre também de que Deus que te deu a terra. Deus que te deu todas estas bênçãos. Então, quando tu chegares na terra, quando tiveres comido, o que tu deves fazer? Louvar a Deus. Versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Louvas a Deus porque foi Deus que te deu. Tanto foi Deus que te acompanhou até aqui no deserto, como foi Deus que te deu a terra. Agora, a partir do versículo 11, podemos dizer a segunda metade do capítulo, ele fala propriamente da tentação da prosperidade. Essa que eu falei para vocês na introdução. Vamos ler aí, meus irmãos. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Primeira exortação, não esquecer de Deus. Mas quando é que a pessoa esquece de Deus? Quando ela deixa os mandamentos de Deus. Quando ela deixa a palavra de Deus. Versículo 12. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentados os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata ou ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quando é que a pessoa esquece Deus? Quando o coração dela se eleva. E quando ela esquece Deus, ela deixa o mandamento do Senhor. Esqueças, se eleva o teu coração, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, esquece do teu Salvador. Onde é que tu estava? Onde vocês estavam, povo de Israel?
vocês estavam no Egito, vocês estavam na servidão, e o Senhor Deus tirou vocês da servidão. E no versículo 15 diz que ele te guiou por aquele, vamos ler o 15 aqui, observe, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pederneira. Lembra do deserto? Lembra do Egito, onde tu servias, tu eras escravo, tu eras servo, uma carga pesada sobre ti? Lembra do deserto, cheio de escorpião, cheio de serpente, terra seca, que não tinha água, mas Deus te salvou do Egito, e Deus te livrou do escorpião e da serpente, e Deus fez a água sair da rocha? Lembra? Não te esqueças disso. Vocês percebem que Deus está falando tanto tempo? Não te esquece, não te esquece. Lembra do que eu fiz, lembra da salvação, lembra de que eu te abençoei. Então, não te esqueças. Mas lembra, porque se tu esqueceres do passado, e tu começares a olhar ali, agora eu tenho muito pão, agora eu tenho muita bênção, agora eu tenho prata e ouro, teu coração se elevar, ficares orgulhoso, então, o que vais dizer? Lá no versículo 16, diz assim, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer o bem, né? Então ainda diz assim, lá no deserto, ele te deu água e ele te deu maná para te humilhar, para te mostrar que quem te dá o pão, a água é Deus, para que não te orgulhes. Então, Deus está falando o tempo todo, te lembra disso. Caso tu não te lembres disso, ele vai continuar dizendo aqui, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Perceba a loucura do povo se ele fizer isso aqui. Veja que quando o povo diz no versículo 17, acompanhe comigo, meus irmãos, e raciocine comigo aqui. Se o povo disser, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Quando eles disserem isso, eles vão dizer isso por causa do orgulho que vem da prosperidade, porque agora eles têm casas, eles têm pão, eles têm água, tudo em abundância, eles têm prata, ouro, cobre, ferro, eles têm riqueza, e agora eles olham para isso e aquilo toma conta da mente deles, eles começam a ficar assim, sabe, abismados com tanta bênção, com tanta bênção, com tanta riqueza, com tanto pão. Aí eles dizem assim, quem deu isso para nós? Quem? A nossa força, a nossa fortaleza, a nossa mão que adquiriu esse poder. Versículo 17, capítulo 8, verso 17. Quer dizer, eles vão dizer aqui então que eles fizeram isso. Mas isso não é verdade. Quando eles dizem isso, eles estão esquecendo da própria história deles. Eles estão esquecendo que eles estavam lá no Egito e Deus tirou eles do Egito. Eles estão esquecendo de toda a caminhada no deserto, que eles enfrentaram escorpião, serpente, e que Deus livrou eles das escorpiões e dos serpentes. Eles esqueceram de todo o deserto seco que Deus fez com que a água se abrisse da rocha. Esqueceram que lá não tinham pão e que Deus fez o maná cair do deserto. Quando eles esquecem isso e eles começam a olhar a prosperidade, e eles começam então a ser cegados pela prosperidade, não pela prosperidade em si, porque inclusive isso que Deus tinha dado para eles mesmo, mas cegados pelo orgulho que vai olhar a prosperidade e vai esquecer que Deus fez tudo isso por eles e vai dizer assim, nós, nossa mão, fizemos isso. Então, meus irmãos, o Senhor aqui está alertando o seu povo. O Senhor está dizendo assim, cuidado. O perigo agora, quando vocês entrarem na terra, é exatamente esquecerem da história, esquecerem do que eu fiz e dizerem assim, não, nós fizemos. Por isso que agora nós somos prósperos, nós estamos bem. Vamos continuar lendo, meus irmãos. Versículo 18. Deus vai dar de novo a vacina. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza. Olha que coisa maravilhosa. Para confirmar sua aliança que jurou a teus pais
como se vê neste dia. Ele diz então, não esqueças, faças o quê? Lembres que foi o Senhor que te deu toda essa riqueza, te deu força na tua mão. Ah, é verdade que foi tu lá que fizeste a casa, é verdade que tu plantaste a semente, é verdade que tu trabalhaste muito, porque tem que trabalhar muito, mas quem te deu força na mão foi o Senhor, e quem te trouxe até aqui foi o Senhor. Ele é que te dá força para adquirir riquezas, e ele faz isso por causa da... Que palavra maravilhosa na Bíblia inteira, aliança. Aliança, aliança, porque ele fez uma aliança lá com os teus pais, porque ele fez uma aliança e jurou a teus pais que cuidaria de ti, como neste dia se vê. E Deus está cumprindo a aliança que ele fez lá com Abraão, lembra? Farei de ti uma grande descendência, te darei a terra à tua descendência. Essa terra agora, Abraão, que tu peregrinas, será a terra que eu darei à tua descendência. Então, pela fidelidade do Senhor, não é porque o povo é bonzinho, não. No próximo capítulo a gente vai ver muito mais isso. Não é porque o povo é bonzinho, não é porque o povo merece, mas porque Deus escolheu esse povo, fez uma aliança com Abraão e com eles. Deus guardou-os, libertou-os do Egito, guardou-os no deserto e deu toda aquela terra próspera para eles. Então não esqueçam isso, diz o Senhor. Lembrem disso. Agora, os últimos versículos são um alerta, mais um alerta para eles. 19 e o 20, vamos ler? Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deus diz assim, se vocês pecarem, se vocês esquecerem toda a salvação do Egito, todo o deserto que eu guardei e alimentei vocês, e toda a bênção da terra prometida, e em vez de me adorarem, vocês fizerem o quê? Adorarem os deuses dos outros povos, os deuses falsos, servirem, se inclinarem perante eles. Porque é interessante, né, irmão? Na medida que o ser humano esquece de Deus, ele não deixa de adorar, ele vai adorar outra coisa. Ele vai adorar deuses falsos. Se fizeres isso, te inclinares perante eles, tu vais morrer. E tu vais morrer, diz o Senhor, como morreram as nações que vocês, versículo 20, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, já aquém aqui do Jordão, e como iria destruir quando eles atravessassem o Jordão. Por que Deus destruiu aquelas nações? Por causa da idolatria. Então imagine, o povo de Deus deixa o Senhor e vai adorar aqueles deuses. Deus diz assim que também vocês vão ser destruídos. Porque não ouvistes a minha voz, a voz do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, vamos agora, para nós concluirmos essa nossa meditação da quarta-feira, vamos pensar em como nós podemos aplicar esse ensino para nós aqui, o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento. Que nós estamos numa outra aliança, né? Mas essa aliança que o Senhor diz aqui que fez, tudo que Ele faz é por causa da aliança, essa nova aliança em Jesus Cristo, ela estava, eu sempre digo para vocês, tipificada, ilustrada nesta antiga aliança. Então, o que Deus está dizendo aqui para nós, povo da nova aliança? Olha, Ele está dizendo assim para nós, olha, eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Vocês são o meu povo. Vocês são a minha igreja. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele cuida de nós, irmão. Deus não mudou, não. Deus nos dá o pão. Deus cuida de nós. Deus nos dá talentos, oportunidades, meios de trabalhar. Nos dá e nos sustenta. Agora, ele diz
porém, que nós temos que ter cuidado, porque o nosso coração, ele pode usar esses benefícios que Deus dá, esse cuidado dele com nossas vidas, e ele pode fazer com que nós comecemos a esquecer de Deus. E comecemos então a pensar assim, as coisas que eu tenho conseguido foi o meu braço, foi a minha força. E quando nós começamos a fazer isso, imediatamente nós, esquecendo de Deus, nós não vamos ficar sem adorar, mas nós vamos começar a adorar as outras coisas. Podemos começar a adorar as próprias bênçãos, as próprias conquistas, ou as coisas que o Senhor tem, com as quais o Senhor tem nos abençoado. Então o risco é real. Mesmo para os regenerados, mesmo para os crentes, nós estamos numa luta, irmão. Nós temos uma natureza, nós carregamos ainda uma natureza, que essa natureza ela precisa ser mortificada. E essa natureza ela tende para esquecer de Deus, e ela tende para a idolatria, quando as coisas vão bem, né? Quando está no deserto, a nossa natureza tende a duvidar de Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou sofrendo? Foi o que o povo de Deus ele passou muitas vezes, né? Duvidou de Deus. Deus não está conosco. Moisés, por que tu nos tiraste do Egito para nós morrermos aqui nesse deserto? Então, quando está no deserto, a nossa natureza tende a duvidar do cuidado de Deus. Mas o Senhor está dizendo assim, eu estou contigo no deserto. No mundo tereis o quê? Aflições. Nós podemos passar dificuldade, irmão, na nossa vida hoje. É assim, e temos que olhar para esses textos e ir aplicando assim na nossa vida. Mas quando nós temos bênçãos, ou quando nós prosperamos, quando nós conquistamos coisas, de novo a nossa natureza tende a esquecer de Deus e atribuir a nós a força, que nós conseguimos isso porque nós somos pessoas, né? Temos talento, força e assim por diante. Qual é o corretivo para nós não cairmos nesses pecados, irmãos? É nós lembrarmos do passado. É isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos ensinando assim, lembrem do passado. Lembrem do que Deus tem feito. Lembrem da salvação. Lembrem do Egito. E lembrem que o Senhor tirou vocês do Egito. Lembrem que vocês passaram por um deserto de cobras e escorpiões, em uma terra seca, e que o Senhor guardou vocês das cobras e escorpiões, e que o Senhor deu água e deu maná para vocês. Deus sustentou vocês no deserto. E lembrem também da terra prometida. Como é que nós aplicamos isso, irmãos? Nós temos que lembrar da nossa salvação todos os dias. Estando no deserto ou estando na prosperidade, nós temos que lembrar que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Deus não precisa provar nada para nós sobre o seu amor, porque Ele já provou. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Nós temos que lembrar disso todos os dias. Irmãos, quando vierem pensamentos sobre nós, duvidando da bondade, do amor, do cuidado de Deus, nós temos que lembrar da cruz de Jesus. Que Ele foi até a cruz por nós. Que o Pai nos amou no Seu Filho, e que Jesus veio aqui. E que o Espírito Santo fez com que o Evangelho Santo fosse pregado para nós. E que nós vivemos num ambiente em que pessoas vieram pregar para nós. Na providência, Deus tem cuidado de nós. Nós temos que lembrar que o Evangelho chegou a nós. Deus nos salvou no Seu Filho Jesus. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide do cuidado de Deus. Sempre lembre de que Ele te salvou do Egito. E sempre lembre, irmão, também, de que Ele tem cuidado de você até aqui. Todos nós aqui nessa noite, nós podemos lembrar. Nós temos dores, irmão. Nós temos sofrimentos. Nós temos deserto na nossa vida. Mas nós podemos também lembrar que o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele nos alimentou, nos sustentou. E, inclusive, o deserto é para o nosso bem. Porque o Senhor está dizendo aqui, vamos ler o versículo 2, acompanhe comigo o versículo 2, que diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele diz, irmãos,
versículo 5. Olha que versículo maravilhoso. Sabes, pois, no teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus a ti. Você sabe, quando o pai ama o filho, ele tem que corrigir. Ele tem que corrigir, e a correção, a criança não gosta da correção, o filho não gosta da correção, mas a correção é para o bem do filho. Deus está dizendo aqui, lembre que quando tu estavas sofrendo, os sofrimentos que tu passaste na tua vida são correções do Senhor, é para o teu bem. Lembre disso. Nunca duvide do amor de Deus. Lembre que o Senhor tem te ajudado até aqui, mesmo nas dores, mesmo no deserto, mesmo nos sofrimentos, que o Senhor tem te sustentado, que o Senhor te livrou, que o Senhor te guardou. E agora, também, lembre da terra prometida. Essa é a segunda coisa que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós temos que lembrar que nós estamos indo para o céu, nós estamos indo para a glória, que nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo para aquela terra maravilhosa que não tem mais dor, sofrimento, que não tem mais falta, que não tem mais necessidade, que não tem mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. Que Jesus, quando morreu na cruz, ele estava pensando no que ele falou lá em João 17. Vocês lembram que ele falou em João 17? Eu vou ler com vocês aqui, não precisa vocês abrirem não, mas eu vou ler o trechozinho aqui de João 17, em que ele diz assim, olha que palavra maravilhosa. Ele diz assim, irmãos, João 17, versículo 24. Olha o que Jesus diz. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ele diz assim, eu tenho um desejo, Pai, é que eles vejam a minha glória, é que eles estejam comigo na glória eterna no céu. Irmãos, aqui, no certo sentido, a vida aqui todinha é um deserto. Não é fácil para nenhum de nós. Mas o Deus está dizendo aqui para nós, lembre da terra prometida, numa terra maravilhosa para onde nós estamos indo. Agora, quando as coisas estiverem bem conosco, quando nós tivermos saúde, quando nós tivermos boas casas, quando Deus nos abençoar, porque Ele também nos abençoa. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? O pão nosso, cada dia, nos dá hoje, né? E Ele também nos abençoa. E nós temos momentos assim, de lutas, de desertos e de bênçãos, não temos? Temos. Então, e tudo isso ele usa para o nosso benefício, mas o alerta aqui da Escritura é, quando tudo estiver bem com você, não esqueça de Deus, lembrando da salvação, lembrando que Ele te sustentou no deserto e lembrando para onde você vai. Você está indo para o céu. Então, irmão, se nós mantivermos a nossa mente, a nossa lembrança, a nossa fé, nisso que Deus tem operado e nisso que ainda vai fazer, nós não vamos cair na tentação do esquecimento e da idolatria. Mas nós vamos fazer o que está no versículo 10. Bora ler o versículo 10? Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É isso que Ele quer que nós façamos todo dia. Louvemos ao Senhor. Digamos assim, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me abençoou, e o Senhor me deu tudo que eu tenho hoje, quando eu estou na bênção. Quando eu estou, está tudo bem. Mas quando eu estou no deserto, louve ao Senhor também, porque Ele te sustentará. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do texto para nós. Eu só quero ainda colocar mais uma última palavra. O texto fala de perecimento. O perecer é para os idólatras, percebe? Perecer é para os idólatras. Mas a bênção, a salvação, a alegria é para os adoradores. O que a Bíblia está falando aqui é que Jesus nos salvou. Vamos lembrar de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graças a Deus que Ele nos livrou do perecer dos idólatras e nos trouxe para a sua salvação.
Então vamos nos consolar nesta noite. Seja o que estivermos passando, né? Eu sei que todos nós aqui temos lutas. Ou se estivermos passando momentos bons, vamos lembrar dessas recomendações da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite meditar neste capítulo tão precioso da sua palavra santíssima, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a situação de cada irmão querido, de cada irmã querida que está aqui, também das pessoas que vão ouvir essa gravação desta mensagem. Abençoa, Senhor, para que todos nós possamos ouvir esses conselhos da sua palavra, guardando o nosso coração de esquecer de Deus, de confiar no nosso próprio braço, de nos orgulharmos, que nós possamos, Senhor, lembrar de Jesus sempre, e de que o Senhor tem nos sustentado até aqui, apesar de todas as dificuldades, e lembrar da nossa terra prometida, de que Jesus vai nos levar para vermos a sua glória, Senhor. E isso nos faça sermos guardados da idolatria, mas ao contrário, nós sejamos levados a Te louvar, a Te adorar cada vez mais, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o Seu povo, abençoa a nossa igreja, para que ninguém se esqueça de Ti, mas Te louve, Te adore cada vez mais, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar agora, irmãos? Como eu sempre tenho feito com vocês, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo, tá?